Olá, alunos e alunas. Esta é a nossa primeira aula de recuperação. Não sei em que horário vocês vão assistir, se pela manhã, junto com quem está no presencial, ou em qualquer outro horário, porque ela vai ficar aberta para todo mundo. E eu espero que mesmo aqueles que assistiram no presencial estejam aqui vendo essa aula, porque ela serve de reforço para os temas que a gente conversou em sala de aula. Então, a nossa aula de hoje é Iluminismo e Revolução Francesa. Então, é um assunto. Ambos os assuntos foram assuntos do nosso primeiro trimestre e estarão presentes na nossa prova final de recuperação. Muito bem. Quando a gente fala em iluminismo, a gente tem que lembrar o seguinte, que o iluminismo ele está no século XVIII, mas no século XVII nós vamos começar as discussões que deram base para que os filósofos, que eram principalmente franceses, pudessem discutir uma série de questões. Então a gente tem que lembrar que lá na Inglaterra, no século XVII, nós tivemos um pensador como Locke, que vai ser um contratualista, a gente falou sobre isso principalmente no itinerário, tanto para o Caune quanto para o Camille, que vai pensar a ideia de direitos naturais, que todos os homens, e aí ele está pensando, claro, em homens do sexo masculino, principalmente, em homens brancos como ele, europeus, mas isso não é uma questão central para a gente nesse momento, teriam direito à vida, liberdade e propriedade privada. Então, seriam direitos que não poderiam ser retirados de ninguém. Tá? E o Estado existia mediante um contrato social com a comunidade, porque caberia ao Estado, mediante a lei, garantir que todos pudessem ter acesso aos seus direitos naturais. Se este Estado não garantisse a segurança dos seus cidadãos, ou ele mesmo agisse contra os cidadãos teriam direito à rebelião. Isso foi fundamental para o pensamento, por exemplo, que vai fazer a Revolução Americana, a independência dos Estados Unidos. Mas aquilo que a gente chama de iluminismo vai estar principalmente na França e vai defender uma série de bandeiras. Então, independentemente do pensador, eles defendiam o uso da razão. Então, aquela ideia de luz, de razão, que guiaria os seres humanos de um período em que você viveria numa situação de confusão, de trevas, de carência, né, de cientificidade, de injustiça, para uma nova era. Daí a ideia de revolução, que não era necessariamente botar tudo abaixo, mas colocar as coisas no lugar. Né? A revolução, o percurso que os planetas fazem em torno do Sol. Tá? Então a ideia de revolução era uma ideia de colocar em ordem. Mas muito bem. Então, os iluministas defendiam a razão, o fim do antigo regime, a ideia de direitos naturais, e aí os direitos naturais poderiam variar um pouquinho de um para outro, mas o básico, né, de vida, liberdade, sempre vão estar presentes lá, e criticavam o mercantilismo. E aí você tem que lembrar o seguinte, que o mercantilismo era um conjunto de práticas econômicas que tinham como objetivo enriquecer o rei. E a crítica dos iluministas era exatamente essa ideia de um Estado que girava em torno de um rei. Daí a noção de antigo regime, de que os seres humanos eles nasciam e tinham um lugar certinho para ocupar dentro da sociedade. Então, se você nascia na nobreza, você tinha um conjunto de direitos e deveres. Se você pertencia ao clero, e aí, sendo do clero, né, ligado à Igreja Católica, você poderia ser nobre ou não nobre, mas o clero também tinha uma série de direitos e deveres, e lá o restante da sociedade estava num grande bolo que também teria os seus direitos e deveres, aquela ideia dos três estados. Né? Então você tinha primeiro estado, que era o clero, segundo estado, a nobreza, eles juntos não representavam nem 10, 15% da sociedade, principalmente no caso da França, a gente pensa na França, e o resto da população estava ali no terceiro estado. Ali você tinha o camponês, que representava a maioria da sociedade, você tinha os trabalhadores urbanos das mais diferentes categorias, você tinha os comerciantes, a burguesia estava toda ali dentro. Então, não importava nessa sociedade de antigo regime quão rico você era, porque se você não tivesse nascido na nobreza, você ainda assim estaria excluído de uma série de
direitos e do exercício do poder, em muitos casos, então era uma vida de limitações. Quais são os mais importantes iluministas? Aqueles que vocês têm que lembrar. O Montesquieu, e o Montesquieu a gente lembra principalmente porque ele vai pensar a teoria dos três poderes. E aí eu já adianto para vocês que na aula, por exemplo, que a gente for falar de segundo reinado, de primeiro reinado de Brasil, vocês sabem que a gente tem um quarto poder lá no Brasil, que é o poder moderador no Brasil imperial. Mas o Montesquieu, ele pensa em três poderes, que são iguais, que são independentes e que se autorregulam. Então, quando um poder extrapola os seus limites, cabe aos outros poderes colocar as coisas em ordem. Lembrem que a ideia de ordem é fundamental também nesse pensamento iluminista. Então, a razão, ela caminha para a ordem, não para a desordem, não para o caos. Claro que de acordo com o que eles acreditam que seja ordem. O Montesquieu, assim como a maioria dos iluministas, defendia uma monarquia parlamentar ao modelo inglês, e não era republicano. O outro iluminista que vocês têm que lembrar é o Voltaire, que vai defender a liberdade de expressão, que vai ser um profundo crítico à religião, e nesse caso ele é francês, a crítica principal é a Igreja Católica e o poder da Igreja Católica. Nós vamos ter uma grande obra, que é um dos símbolos do iluminismo, que é a enciclopédia. Quem é que vai organizar a enciclopédia e escrever também alguns verbetes? O Diderot e o d'Alembert. E nós temos o mais importante de todos os iluministas, que é o Rousseau. Quando eu falo que ele é o mais importante, eu falo isso pensando na influência que o Rousseau teve no mundo inteiro e até hoje, nas mais diferentes áreas. Então, o Rousseau, ele não trabalha com o direito à rebelião, mas ele trabalha com a ideia de vontade popular, que o Estado ele se estabelece pela vontade popular. Então, a partir do momento que esse Estado não cumpre o contrato social, que seria garantir os direitos naturais e garantir a participação dos cidadãos pela vontade popular, esse governo poderia e, aliás, deveria ser derrubado. O Rousseau, diferentemente dos outros que vieram antes, ele defendia o fim da escravidão. Ele partia do princípio que a escravidão era incompatível com a razão, era incompatível com qualquer princípio de direitos naturais. E ele defendia a cidadania para todos os homens, tá? Alguns iluministas que vieram antes, eles faziam distinções entre aqueles que eram mais aptos e menos aptos. O Rousseau, ele vai fazer a defesa da República. Então, se os outros, eles são principalmente defensores de uma monarquia parlamentar, eles não querem a monarquia absoluta, em que o rei tem superpoderes, mas eles não querem a república. O Rousseau quer, tá? E o Rousseau ele vai influenciar todos os processos de independência da América Espanhola, ele vai influenciar a independência do Brasil, ele vai influenciar a Revolução Francesa, influencia até um pouquinho a independência dos Estados Unidos, mas ele é muito mais influente nessas outras questões, tá? Então, por isso, lembrem do Rousseau, mas lembrem Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e d'Alembert, que organizam a enciclopédia. Bem, também vai ser dentro do iluminismo que surge o pensamento econômico liberal. E a primeira escola de economia vai ser a escola fisiocrata. Para os fisiocratas, e físio é terra, riqueza vinha da terra. Eles são franceses, eles estão numa sociedade rural e eles defendem que é a agricultura e a terra que vão fazer com que a sociedade possa progredir e possa ser rica. Então, eles são contra o mercantilismo, não porque eles sejam contra o comércio, mas porque eles são contra a intervenção do Estado na economia. Laissez-faire, laissez-passer. Então, a ideia de que a economia tinha leis próprias e que ela se moveria por si mesma, sem que fosse necessário que o rei ou qualquer representante do Estado interviesse. Ao mesmo tempo que os fisiocratas estão pensando, principalmente na França, nós vamos ter o Adam Smith, que é espanhol, e ele é o pai do liberalismo econômico. E vai ser o primeiro economista, já estou chamando ele de economista, né, porque a economia está nascendo como ciência aqui, que vai analisar o início do capitalismo. Todo mundo que veio depois ou vai concordar com Adam Smith ou vai discordar de Adam Smith ou totalmente ou parcialmente. O Adam Smith ele vai defender que a divisão social do trabalho, e aí vocês talvez levem lembrar lá do texto da Fábrica de Alfinetes,
lá atrás, lá no primeiro trimestre, vai preceder a mecanização, que não foi a introdução da máquina que vai fazer com que a indústria se desenvolva e que o capitalismo ganhe força, mas a divisão das tarefas. Então, uma tarefa que era feita por uma pessoa só, agora vai ser feita por várias pessoas, você vai aumentar a produção. Ele também defende que o Estado não deve interferir na economia, ele defende a livre concorrência e ele também vai falar contra a escravidão na medida que ele acredita que a propriedade, o desejo de ter propriedade, é que estimula o ser humano a trabalhar, a produzir mais e a competir de uma certa maneira. Então, os iluministas eles vão pensar política, eles vão, né, serem filósofos, vão pensar questões políticas, vão pensar sobre educação, e você tem também dentro do grupo dos economistas, dos iluministas, aqueles que pensam a economia. Tá? As novas ideias, né, as ideias que estavam surgindo, elas vão ser rejeitadas exatamente onde a maioria dos pensadores estavam, que era na França. Então, a França resiste a qualquer reforma e vai manter, né, se manter aferrada ao absolutismo. Já em outras nações que estavam à margem, que não eram daquelas nações mais importantes da Europa, que não eram das nações mais modernas ou mais ricas, ou mais que chamavam mais atenção, como a França, você vai ter aqueles monarcas absolutistas que são chamados de déspotas esclarecidos. Por quê? Porque eles vão pegar ideias iluministas que poderiam ser úteis ao desenvolvimento econômico, social, educacional das suas nações, vão fazer reformas e essas reformas elas são feitas em favor do Estado, mas também de forma a não colocar em risco o poder do rei, do monarca. Por quê? Porque são regiões muito atrasadas que ainda estão eliminando resquícios de feudalismo, como a servidão, e que têm burguesias muito fracas. Né? Então você está se antecipando a qualquer movimento que pudesse, né, ser um movimento revolucionário, contestatório. Você tem reis, imperadores, que são déspotas esclarecidos, mas um dos mais importantes é um ministro, de Dom José II, ministro de Portugal, que é o Marquês de Pombal, que vai ter muita importância para o Brasil. Ok? A Revolução Francesa é um marco, é a revolução que coloca fim, né? Isso, claro, foi escolhido, né? Ela vai ser escolhida porque ela é muito importante, ela influencia o mundo inteiro. Então, a Revolução Francesa ela dá início à Idade Contemporânea. Ela coloca fim ao antigo regime, que a gente já falou que era aquela estrutura em que o lugar em que você ocupava na sociedade era determinado pelo seu nascimento. Então, não adiantava você ser rico, que você não ia conseguir ter acesso aos privilégios, por exemplo, da nobreza, se você não tivesse nascido nobre. A professora podia comprar um título de nobreza? Em alguns lugares podia, mas você sempre ia ser apontado, você sempre ia ser visto como alguém que não era do grupo e que ascendeu mediante compra, você não nasceu ali. Então, você tem as críticas dos iluministas, que a gente já falou, e que estão de novo aqui nesse slide, e você tem os desejos, né, tanto da burguesia como o dos trabalhadores do campo e da cidade. O que a burguesia queria? A burguesia queria participar do governo. A gente poderia até ver dentro de setores da burguesia o desejo de ter acesso aos privilégios que a nobreza tinha. Agora, quando você olha para os mais pobres, o que eles queriam? Eles queriam comida por preços justos, porque um dos antecedentes da Revolução Francesa vai ser exatamente períodos de seca, quebras de colheita e invernos muito rigorosos que fizeram que muitos franceses passassem fome, passassem grande necessidade, que o preço do pão, a inflação, fosse altíssima. Então, o que eles queriam? Comida. Tá? E queriam também menos impostos. Porque ao longo do século XVIII, ao invés de você promover reformas na França, a nobreza francesa ela vai se apegar cada vez mais ao poder, seja aumentando impostos, seja tentando evitar que a burguesia pudesse participar de qualquer instância do poder, coisa que acontecia antes no governo, por exemplo, de Luís XIV, Luís XV, tá? O governo francês estava endividado, a economia ia mal, os preços estavam altos,
E o rei ele vai ser pressionado a convocar uma assembleia que é chamada de Estados Gerais. Esta assembleia, que vai ser convocada em 1789, que é o ano da Revolução, ela tinha representantes da nobreza, do clero e do resto do povo, os 3 estados. Essa assembleia, ela tinha representantes dos 3 estados. Lembrando aí que seu lugar na sociedade era determinado pelo grupo no qual você nascia. Clero, nobreza e o resto do povo tinham cada um desses conjuntos direito a um voto. Um voto para o clero, um voto para a nobreza, um voto para o resto do povo. Essa assembleia reunida, ela vai pressionar o rei no intuito de conseguir 2 coisas. Uma delas era a Constituição, tá? Essa Constituição, ela precisava antes, né, a segunda coisa, que o rei reconhecesse que os Estados Gerais era o parlamento, como o parlamento inglês. Então, os deputados, né, do restante do povo, do terceiro estado, eles vão se declarar comuns, como eram chamados os deputados ingleses. Tá? O rei, ele vê que o que está acontecendo na Assembleia não está caminhando a seu favor, a situação política continua extremamente tensionada, e aí ele manda fechar os Estados Gerais. Só que ao invés desses deputados aceitarem a vontade do rei, eles vão se retirar para outro lugar e vão se declarar em Assembleia Nacional Constituinte. Ora, com as agitações, você tem gente convergindo para Paris. Camponeses, trabalhadores urbanos, e não pensem, numa sociedade em que mais de 70% da população é camponesa, não se faz revolução sem os camponeses, tá? Então, a Revolução Francesa é uma revolução de camponeses também. Então, você tem vários grupos indo para Paris, que é a capital, e aí o rei aguardou demais para tomar qualquer medida, tentou fechar a Assembleia, não conseguiu e acaba mandando tropas para reprimir o povo. Só que, para surpresa do rei e dos seus conselheiros, o que vai acontecer é que aquelas tropas acabam aderindo ao povo. É aí que vai acontecer a queda da Bastilha, ok? 14 de julho é uma data simbólica. A Revolução já estava acontecendo, mas você vai tomar a grande fortaleza de Paris, que simbolizava o poder absolutista, que simbolizava o antigo regime. Logo com a derrubada da Bastilha, você vai ter a formação da Guarda Nacional, que era um grupo de cidadãos em armas que lutariam pela nação. E vamos ter os desdobramentos da Assembleia Nacional, que vai reunir o quê? E ninguém precisa decorar, a gente só está enumerando aqui para que vocês lembrem, né? A Assembleia Nacional ela vai acabar com os direitos feudais, vai acabar com os privilégios da igreja, vai declarar que todos os homens nascem livres e são iguais diante da lei. Acabou com o antigo regime. O antigo regime parte do princípio que há seres humanos que pertencem a um grupo e outros que pertencem ao outro, e eles não são iguais. Então, é durante essa primeira fase da Revolução Francesa que vai vir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que tem influência, por exemplo, na Declaração de Direitos Humanos, né, que foi feita pela ONU, tá? As fases da Revolução Francesa, caso apareça. A primeira fase, que você pode até desdobrar em 2, Assembleia Nacional, quando eles vão fazer a Constituinte, e Monarquia Constitucional. A segunda fase, Convenção Nacional. A terceira fase, Diretório. A quarta fase, o Consulado. E, por fim, o Império. Consulado e Império, governo de Napoleão. Algo que pode aparecer numa prova, pode sim. Você tinha os partidos políticos que participavam da Assembleia. Então, você tinha a parte alta, a parte baixa, e era meio circular, meio oval o prédio da Assembleia. E aí você tinha os girondinos, que se sentavam à direita. Os girondinos era o partido que reunia os setores progressistas da nobreza e do clero, reunia os burgueses de vários segmentos, mas você tinha lá uma representação muito forte da alta burguesia, e eles se dividiam entre aqueles que eram monarquistas constitucionais e os que eram republicanos. Mas os girondinos, eles queriam reformas
Eles eram iluministas, mas eles não queriam reformas tão radicais assim. Você tinha os jacobinos, que se sentavam à esquerda. E daí você vai ter, né, as designações dos partidos políticos até hoje, inspirados ali na Revolução Francesa. A direita dos girondinos e os jacobinos à esquerda. Os jacobinos eram principalmente membros da pequena e da média burguesia, então pequenos e médios comerciantes, advogados, médicos, professores, por aí vai. E eles eram republicanos. Então, o Partido Jacobino não defendia a monarquia, ainda que a monarquia vai existir nesse início da Revolução Francesa. Nós tínhamos o Partido Cordelier, que sentava na parte alta da Assembleia. Por isso eles eram chamados de montanha, que eu falei que ela é meio oval. Então, os Cordeliers não estavam nem à esquerda nem à direita, eles sentavam no alto. Então, isso quer dizer que os jacobinos girondinos estavam no meio para baixo, né? E eles eram os mais radicais. Tem gente que acha que os mais radicais eram jacobinos, eram os Cordeliers. Os Cordeliers, eles estão ligados a um grupo, que é o grupo que está armado na rua, fazendo a revolução acontecer, que são os sans-culottes. São o quê? Os trabalhadores urbanos. Alguns deles politicamente radicalizados por jornais que defendiam a queda da monarquia, que defendiam a morte do rei. Então, os cordeliers defendiam tudo que os jacobinos defendiam e além. Então, por exemplo, eles defendiam que as mulheres tinham direito de votar, coisa que os jacobinos não defendiam, tá? E você tem um outro grupo, que são os feuillants, que sentavam-se na parte baixa da Assembleia, então na parte mais baixa, daí eles seriam chamados de pântano, e eram deputados que não tinham grande convicção política. Ali vai estar representados setores da burguesia financeira, banqueiros, e eles iam para onde os seus interesses os puxavam. Então eles não tinham convicções políticas ideológicas como girondinos, jacobinos e Cordeliers tinham, ok? Então a primeira fase é a Assembleia Nacional, monarquia constitucional, logo em seguida ali, né, uma fase ou duas, se vocês quiserem. Ela vai terminar quando o rei tenta fugir de Paris e a França está ameaçada pela chamada Primeira Coligação, que é o conjunto de países que se juntam para acabar com a Revolução na França, porque derrubaram um rei, ameaça todos os reis. E aí acaba a monarquia e a França vira uma república. E a República Francesa, a primeira fase, é a Convenção Nacional, tá? Primeira República Francesa. Essa primeira fase nós temos a vitória sobre os inimigos externos. É aí que vai se construir o hino da França, que fala exatamente isso, de luta, de batalha, de derramamento de sangue. Também é nesse momento que os sans-culottes e outros setores radicalizados vão invadir as prisões e vão matar, isso em 1792, e vão matar prisioneiros que estavam na prisão, sem julgamento, sem nada, vão matar. No início do ano de 1793, nós vamos ter a execução do rei. Então é um rompimento, isso gera horror em toda a Europa, o rei é guilhotinado, tá? Em junho de 1793, os girondinos eles são expulsos da Assembleia. Então termina a primeira fase da convenção e começa a segunda fase, que é a fase jacobina. O que vai acontecer nesse período é que os jacobinos eles vão se isolar no poder. Eles primeiro expulsam a direita, primeiro expulsam os girondinos. Depois eles vão expulsar quem está à esquerda deles, quem é mais radical que eles, como os Cordeliers, tá? Então, é o governo dos jacobinos. Vai ter uma nova Constituição, uma nova Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O voto antes era censitário, era pela renda. Agora ele vai ser universal. Todos os cidadãos homens podem votar. Os jacobinos, eles defendem a ideia de igualdade ao extremo, né? Eles são seguidores de Rousseau. E eles vão abolir a escravidão nas colônias. O que estava acontecendo nesse momento? Estava acontecendo revolução no Haiti. Então, a ideia de liberdade não é só para os franceses que nascem na França, mas também para quem está na colônia. Então, acabam com a escravidão. Eles vão criar o Comitê de Salvação Pública, o Comitê de Salvação Nacional, que são órgãos que têm como objetivo defender a nação dos inimigos internos, por um lado, então aqueles que faziam oposição política à revolução que os jacobinos queriam, e o outro aos inimigos externos, né, que seriam aqueles que tinham fugido da França e conspiravam de fora, ou os países inimigos. Os jacobinos eles vão criar a lei dos suspeitos, que vai tornar muito mais fácil prender qualquer um
e executar qualquer um, e o Tribunal Revolucionário, que era onde essas sentenças elas eram dadas e executadas rapidamente. Nós vamos ter na região da Vendéia uma resistência muito grande aos jacobinos, porque os jacobinos eles vão tentar modificar as bases da sociedade. Então, se a Igreja Católica já tinha perdido os privilégios, os jacobinos eles vão tentar fechar os conventos, os mosteiros, acabar de uma certa maneira com a Igreja Católica. É um processo de descristianização. Então, os jacobinos eles abandonam o calendário gregoriano e eles vão adotar meses que estão ligados às estações do ano, às colheitas e outras questões ligadas ao dia a dia da França, e você pensar, né, o dia a dia dos camponeses, principalmente. Então, a Guerra da Vendéia é a resistência principalmente de camponeses católicos, mas que vinham sofrendo não somente a perseguição religiosa, mas sofrendo com a crise econômica. Tá? No ano de 1793, além da execução do rei, já no final do ano você vai ter a execução da rainha, tá? E o aumento da perseguição a todos aqueles que não eram jacobinos. Então, os girondinos, Cordelier, a nobreza liberal e por aí vai. Tá? Os jacobinos eles vão determinar que o ensino deve ser público e gratuito. Como você tinha a questão da inflação, eles vão criar a lei do máximo, tentando controlar os preços dos gêneros alimentícios. E eles vão executar um programa de reforma agrária que vai ser interessante para os camponeses. No entanto, a partir do momento que os inimigos externos são derrotados, mas que a violência dos jacobinos ela não diminui e os jacobinos eles não dividem o poder, e que qualquer um poderia ser acusado de traição e poderia ser morto antes, eram executados aqueles que estavam ligados ao antigo regime, agora pode ser executado o sapateiro que reclamou do preço do pão, visto como um traidor da Revolução. A população começa a ficar contra os jacobinos, e aí os jacobinos eles vão perder o poder. E temos a reação termidoriana. Então, Termidor era um dos meses, e que batia com o mês de julho, né, do calendário gregoriano. Então, em julho de 1794, caem os jacobinos, voltam ao poder, agora, né, dominando o poder, os girondinos, e eles vão neutralizar aquelas alas à esquerda, jacobinos, sans-culottes e outros. Tá? Vão começar a desfazer aquelas reformas populares que tinham sido iniciadas pelos jacobinos. Durante o diretório, o poder está na mão da alta burguesia. Nós vamos ter uma nova Constituição, vai voltar o voto censitário, que é o voto pela renda. Eles não vão mexer com os camponeses, porque mexer com camponês é um problema numa sociedade onde a maioria da população é camponesa, você precisa do apoio do camponês. Então, eles confirmam a reforma agrária, eles vão criar uma nova moeda para a França, que é o franco, porque a moeda que foi criada com a Revolução, ela estava extremamente valorizada e na verdade nem moeda era, né? Tem até um textinho, se vocês voltarem lá na BNCC, no bloco de Revolução Francesa, tem um textinho falando dessa moeda da época da Revolução Francesa. Se interessar, não é algo que vai ser cobrado na prova, tá? E como é que era exercido o poder durante o diretório? Você tinha o Conselho dos 500, que era a Assembleia. Você tinha o Conselho dos Anciãos, que era a Assembleia que realmente tinha poder. E aí talvez vocês estejam lembrando de Esparta, né, que tinha duas assembleias, e que a Assembleia dos Velhos era que realmente mandava. E temos os diretórios, que são os 5 membros eleitos para governar. A última e a reação organizada, né, que a gente vai ter ao diretório vai ser a chamada Conspiração dos Iguais, que é liderada pelo Graco Babeuf, Graco dos irmãos Graco de Roma, que queriam reformas sociais, e eles queriam o fim do diretório, queriam um governo popular, e são considerados precursores dos comunistas, né? Porque eles defendiam o fim da propriedade privada. Então, eles levavam muito mais além aquelas bandeiras de igualdade dos jacobinos. E aí, se vocês pensam, o Rousseau, a gente não falou lá atrás, Rousseau defendia que a origem dos males da sociedade era a propriedade privada. Então, eles estão lendo Rousseau e estão querendo executar Rousseau. Mas eles são denunciados e aí o diretório ele aumenta a repressão e o reforço à censura. Tá?
Mas o diretório tem o poder, mantém o controle sobre a população, assim tenta, mas é um governo problemático. Eles não vão resolver o problema da inflação. Inflação faz com que as pessoas tenham dificuldades, né, para poder viver, para poder comer. Eles vão ter várias acusações de corrupção contra o governo. E no estrangeiro começam a se organizar os inimigos da França. Então o governo do diretório ele é ameaçado internamente por grupos populares, como aqueles que tentaram fazer a conspiração dos iguais, né, e acabaram sendo descobertos, que querem, né, o retorno ao que seriam os princípios da Revolução. Nós temos aqueles que querem a restauração da monarquia e fora nós temos a ameaça de potências estrangeiras. E aí, dentre os comandantes militares franceses, nós temos um sujeito muito jovem, muito mesmo, tinha bem menos de 30 anos, um general extremamente competente, que era Napoleão. Ele era francês, mas não era francês da França, ele era francês da Córcega, então ele veio lá, né, de uma das últimas províncias da França. Mas ele era muito competente, ele se casa com a mulher certa, que tem os contatos certos, e ele começa a ser notado, né, por setores da alta burguesia, os banqueiros e por políticos em geral e pelo exército, que vem naquele jovem a possibilidade de um símbolo, né, um governante que possa unir a nação. E por conta disso, Napoleão acaba recebendo apoio para dar o que ficou chamado de golpe do 18 de Brumário. Brumário é outro dos meses do calendário revolucionário, tá? Então, quando Napoleão assume o poder, ele não assume sozinho, ele governa com mais 2 sujeitos, né? Então são 3 cônsules. Na Roma Antiga eram só 2, lembra? E é nesse momento do governo de Napoleão que você vai consolidar as bases do Estado burguês na França. E, ao mesmo tempo, internacionalizar os ideais da Revolução Francesa. Alguns atos importantes do consulado. A concordata com a Igreja Católica, que o governo francês tinha rompido com a Igreja Católica e vice-versa, por conta da Revolução Francesa, algo que tinha que ser agravado principalmente durante o período jacobino. Então, a Igreja Católica e o governo francês voltam a conversar, mas não é uma conversa muito amigável, não vai durar muito. Vai ser criado o Banco da França, o objetivo vai ser estabilizar a economia e vai se conseguir fazer isso. Nós teremos uma nova reforma educacional que vai priorizar a formação do cidadão francês, então vai ser a base da educação daí para diante, e a criação da escola normal. Porque se você quer modernizar e organizar a educação, você tem que formar professores que estejam de acordo com esses novos princípios. Então, daí a escola normal, que já tinha sido criada pelos jacobinos, mas aqui ela vai ser efetivamente estruturada. Nós vamos ter a criação da Sociedade de Fomento da Indústria, porque Napoleão ele vai tentar industrializar a França, e aí um toque. Se na Inglaterra vai ser o capital privado que vai fazer a industrialização, no caso da França, a industrialização depende diretamente do Estado. E nós vamos ter o Código Civil, que vai ser a reforma da lei que vai produzir o código de leis que vai influenciar a Europa inteira e o Brasil também. Esse código de leis ele é ao mesmo tempo moderno e, ao mesmo tempo, ele bebe no direito romano e confisca direitos de determinados setores que existiam antes. Então, por exemplo, ele vai ser muito repressor em relação às mulheres, aos trabalhadores, etc. O direito romano é o direito do pai, né, por assim dizer. Napoleão é cônsul, depois cônsul vitalício, mas em 1804 ele decide que vai ser imperador. A rigor, a França continua sendo uma república e o imperador governa e vai vencer sucessivamente as coligações que se levantam contra o país. O que são as coligações? São aquela união de países que vão tentar derrotar a França. A França domina boa parte da Europa. Napoleão se separa da sua primeira esposa e casa com a princesa austríaca, porque a primeira esposa de Napoleão, Josefine, ela não podia ter mais filhos e ele precisava criar uma dinastia. Atos importantes no Império. E aí, dando ênfase àqueles que vão levar à queda de Napoleão. O bloqueio continental, que a gente vai voltar a falar depois quando for falar de Brasil. Então, Napoleão quer quebrar a Inglaterra. Para quebrar a Inglaterra, tem que destruir o comércio marítimo inglês, tenta impedir a Inglaterra de comerciar com as nações da Europa e vice-versa. Com isso, além de prejudicar a Inglaterra, ele tentava fazer com que a França pudesse desenvolver a sua indústria.
A indústria francesa não dava conta de abastecer os países da Europa. Alguns países da Europa não vão aderir ao bloqueio, como é o caso de Portugal. Alguns países da Europa, como a Rússia, vão aderir e depois vão sair do bloqueio, porque precisavam dos bens ingleses, e os ingleses vão ser muito mais efetivos em fazer contrabando para a Europa do que os franceses em impedir que os ingleses o fizessem. Muito bem. Duas campanhas militares de Napoleão, muito mal sucedidas, vão acontecer durante o Império. Uma é a invasão da Península Ibérica, Espanha e Portugal. Na Espanha, os franceses vão enfrentar uma resistência enorme e vão acabar tendo que se retirar depois de uma guerra de desgaste. No caso da Rússia, Napoleão monta um imenso exército, um exército internacional, não somente com franceses. Ele vai atacar a Rússia e acaba sendo derrotado, nem tanto pelas tropas russas, mas pela falta de planejamento, por uma invasão num território tão extenso, por não ter previsto ou calculado que o inverno seguinte poderia ser pior que o anterior. Então, Napoleão vai, em desfile de triunfo, conquistar a Rússia e volta com pouquíssimos soldados, a maioria pereceu lá. E aí ele perde o apoio do grupo mais importante dentro da França, que são os camponeses. A Revolução Francesa vai levar o camponês para o campo de batalha. Mas não era a França sendo atacada, você está atacando um outro país. Então o compromisso é você levando os meninos, você tem que trazê-los de volta e Napoleão não vai trazer. Bem, Napoleão perde o apoio político, vai ser derrotado pela primeira vez e mandado para o exílio. E aí a gente vai ter o Congresso de Viena, que vai tentar o quê? São as nações da Europa se reunindo para tentar redefinir as fronteiras, definir quais seriam os castigos da França, e aí o representante, o diplomata que representa a França vai ser brilhante, vai conseguir diminuir ao máximo o impacto do Congresso de Viena sobre a França, né? Salvar a França. Vai também buscar restaurar as monarquias que tinham sido derrubadas ou tinham sido sofrido algum dano por conta da Revolução. Só que Napoleão vai fugir da ilha de Elba, vai voltar para a França, vai conseguir assumir o poder, vai governar por 100 dias, mas vai ser derrotado novamente e aí ele vai ser mandado para um exílio muito mais distante, em Santa Helena, nas costas da África, onde ele vai morrer. Bem, ao final do Congresso de Viena, vai ser formada a Santa Aliança entre Áustria, Prússia e Rússia. Esse acordo tem como objetivo restaurar o absolutismo na Europa e reprimir qualquer movimento de caráter liberal, qualquer movimento que pudesse lembrar a Revolução Francesa. Tá? Quando a gente fala liberal aqui, por favor, pensem no liberalismo político, dos direitos naturais, do iluminismo, é disso que a gente está falando, tá? A gente não está falando de costumes, usos e costumes, como muita gente usa hoje. Qual é a situação da Inglaterra? A Inglaterra é vitoriosa com Napoleão, ela não vai entrar na Santa Aliança, ela vai estar sempre ali por fora, porque para a Grã-Bretanha era interessante que alguns governos da Europa caíssem, mas principalmente que não houvesse o ímpeto de recolonizar a América. A Inglaterra interessava as independências da América Espanhola, e um dos objetivos da Santa Aliança é recolonizar a América. Pessoal, terminou nossa primeira aula e eu espero que qualquer dúvida que vocês tenham, vocês coloquem no fórum que vai estar aberto lá na pasta da recuperação. Vai ter muito material de outras recuperações que podem ajudar. Então, utilizem todo o material possível e peçam ajuda, tirem dúvidas com a gente. Tchau, tchau para vocês.